Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu sei que eu ando sumido, gente. É que tem muita coisa acontecendo na vida e tá difícil fazer um malabarismo com tudo. Sabem que agosto é um mês difícil, agosto sempre é um mês bem complicado, mas eu sempre sigo aqui com vocês, tá bom? Sempre saibam que eu sempre vou voltar aqui pra vocês. E também eu não vou enrolar muito agora no início, vamos direto ao assunto. O podcast é mantido por patrões, então se você quiser apoiar o podcast é só acessar o Patreon, o Catarse ou o Apoia-se. Lá você encontra meios de apoiar o podcast e fazer o podcast continuar existindo. Também eu queria agradecer, obviamente, aos patrões que já assinam o podcast, são maravilhosos, não fazem ideia de que sem eles nada disso seria possível. Então, patrões, muito obrigado, vocês são incríveis. E sem mais delongas, eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Há duas coisas nesse mundo que podem superar qualquer obstáculo já criado. A primeira delas é o amor. Nossa capacidade de amar cria em nós um impulso e um propósito que vão além da sobrevivência. Fazemos coisas insanas e sobre-humanas em nome do amor, coisas que seriam impossíveis em qualquer outra circunstância. Mulheres frágeis erguem carros destroçados para salvar seus maridos feridos. Homens carregam suas esposas por 10 quilômetros na neve para levá-las até um hospital. Pais sacrificam suas vidas por seus filhos. Tal é o poder do amor. Mas há outra força tão poderosa quanto o amor: a inteligência humana. Nunca saberemos quem descobriu como fazer fogo, mas esse ato desencadeou uma revolução. Expandiu nossas mentes, dando-nos o poder de moldar o mundo ao nosso redor. O que parecia impossível tornou-se possível. Selvas foram transformadas em terras férteis, montanhas foram reduzidas a blocos de pedra para construir torres majestosas e muralhas imponentes. Com o poder de nossa inteligência, conquistamos doenças, domamos a natureza, caminhamos na lua e enviamos nossa imagem em um disco dourado para os confins do sistema solar e além. E quando o amor e a inteligência colidem, coisas verdadeiramente impossíveis podem acontecer. Ter uma memória idética foi uma bênção durante a maior parte da minha vida. A capacidade de armazenar e recordar qualquer coisa é o sonho de toda criança na escola, porque com esse dom, as provas deixam de ser um terror, tornam-se apenas um exercício banal de recordação fácil. Para mim foi simples. Quando cheguei à idade dos testes padronizados, as outras crianças viam o conceito de 100% como algo mítico, inatingível. Para mim, era uma constante, tão certa quanto minha memória. Me adiantaram na escola até ficar claro que eu não tinha só uma memória perfeita, mas também um QI absurdamente alto. Então, com pouca discussão e menos aviso ainda, me enviaram para uma universidade aos 14 anos, onde os alunos mais velhos e sábios encaravam um garoto de tênis colorido no meio deles. Eu podia até me envergonhar da minha juventude e falta de experiência, mas eles se envergonhavam mais, por serem academicamente humilhados por alguém que ainda usava aparelho nos dentes. Eu terminei meu primeiro diploma, depois o segundo, depois o terceiro. Aos 25, já tinha uma bolsa pós-doutorado, dava aulas como professor titular e recebera uma bolsa de pesquisa especial. Mas melhor que todo o sucesso acadêmico do mundo, eu estava apaixonado. Seria injusto com a minha amada despejar elogios sobre sua beleza e personalidade. Quando você está verdadeiramente, cegamente apaixonado por alguém, uma névoa intoxicante de viés envolve essa pessoa, apagando cada falha até que ela brilhe como a pedra mais preciosa que existe. Pensar em sua pele quente e macia consumia minha mente durante o dia e eu ansiava pelas noites, por estar com ela, inalando o perfume natural de seu corpo e ouvindo-a falar sobre seu dia de trabalho. Outros podiam discordar, mas para mim, ela era a pessoa mais perfeita do mundo. Eu sabia que Tess era depressiva, e já era antes de nos conhecermos. Na minha arrogância, pensei que poderia curá-la, que conseguiria o que gerações de psicólogos e vendedores de remédios não conseguiram. Nas noites ruins, ela chorava até tremer de exaustão. Ficava acordada por horas, sua mente traidora atormentando com cenários de e se, que um cérebro normalmente descartaria facilmente. Eu a abraçava e dizia que tudo ficaria bem. Falava sobre nosso futuro brilhante, sobre como um dia viveríamos no campo, onde ela poderia arrancar ervas daninhas e podar roseiras, atividades que acalmavam suas sinapses feridas e ajudavam a banir os pensamentos sombrios. Quando a ligação veio, eu já sabia o que havia acontecido assim que o policial se identificou ao telefone. Tess se fora. Eu tentei processar sua morte como os livros descreviam,
Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Eu oscilava entre os 2 primeiros estágios, furioso comigo mesmo por não ter feito o suficiente para impedir seu suicídio. Incapaz de acreditar que esse fosse o fim dela, que ela se fora para sempre. A ciência não alivia minha dor. Não importa quantos estudos eu lesse, não importa o quão promissora uma pesquisa parecesse no início, e eu li tudo que eu pude encontrar. Busquei qualquer resposta para a morte de Tess, qualquer forma de me conformar com sua partida abrupta. Todas as fontes racionais, lógicas e razoáveis me diziam que ela se fora, que embora possa haver atividade celular no cérebro por cerca de 10 minutos após a morte, isso não significava que qualquer parte de Tess pudesse ter sobrevivido. Sem esperança, destroçado e perdido no auto-isolamento, comecei a buscar em outro lugar. A religião me ofereceu esperança em forma de várias versões do pós-vida, mas eu havia abandonado a religião há muito tempo. Afinal, Tess e eu fizemos coisas antes do casamento. Então, se os evangelhos cristãos fossem verdade, ela agora estaria em um lago de fogo, sendo eternamente atormentada pelo pecado. Ainda assim, ler as diversas crenças de outras culturas pelo mundo me trouxe uma paz temporária. E assim persisti, coletando tomos esotéricos de diferentes universidades, usando minha influência como prodígio para obter páginas específicas de antologias antigas. Comecei a sentir que estava em uma espécie de caça ao tesouro acadêmica, porque cada nova informação parecia apontar para outra pista. E assim, com a necessidade desesperada de preencher o vazio que Tess deixou, segui essas conexões tênues até chegar ao fim. O mosteiro era silencioso como eu sempre imaginei que um retiro no topo de uma montanha seria. Mas os monges vestiam mantos de veludo negro, o brilho do tecido rico em desacordo com as histórias de austeridade monástica. E os dedos do monge que me guiou pelas paredes de pedra cinza para conhecer o bibliotecário estavam carregados de anéis de couro. Claramente, essa não era uma ordem religiosa comum. O bibliotecário me cumprimentou com jovialidade e perguntou se eu queria café. Era um genuíno Kopilok, ele explicou, um dos cafés mais raros e caros do mundo. Quando recusei, ele apenas sorriu, ocupando-se em preparar sua bebida na pequena cozinha ao lado de seu escritório. Ele disse que eles nunca pensaram que teria um estudante vindo até eles, pelo menos não nessa geração. Ele disse enquanto o aroma dos grãos enchia o ar. Falou também que era uma grande honra para eles. Eu logo perguntei por que isso era tão incomum. Ele apontou uma unha bem cuidada para minha pasta de páginas escaneadas e copiadas. Ele disse que era necessário um nível raro de genialidade para decifrar o mapa que levava a esse mosteiro. O tipo que nasce apenas uma vez em uma geração. E mesmo assim, é preciso uma motivação muito específica para levar a pessoa até eles. Eu perguntei se era biblioteca. Ele colocou o café cuidadosamente sobre a mesa e indicou a cadeira de brocado à minha frente. Eu sentei-me e ele me estudou por um momento. Ele perguntou para mim o que eu sabia sobre a biblioteca. E eu disse que a minha pesquisa indicava que era um tesouro de conhecimento que sobreviveu ao incêndio de Alexandria. Livros mais antigos que os manuscritos do Mar Morto, inalterados, perfeitamente copiados, que resistiram ao teste do tempo. Mas ele também disse que eu sabia que era mais que isso, não sabia? Eu concordei com a cabeça. Eu falei para ele que havia temas comuns nas histórias que encontrei. Homens entravam na biblioteca e saíam após 3 anos. Nessas histórias, eles emergiam com conhecimento que não deveriam existir em sua época, como criar ou dobrar aços milhares de anos antes da fundição ser descoberta, como fazer pólvora ou motores, muito antes mesmo dos rudimentos desses métodos serem discernidos organicamente. Ele falou para mim que havia um contrato, seus olhos castanhos ficando sérios, e ele também disse que é profundamente vinculante em um nível que talvez não compreendesse. Eu disse que realmente parecia algo muito difícil e que, se fosse comum, muita gente teria conhecimento sobre esse lugar. Ele olhou para mim e perguntou se eu assinaria. E eu disse para ele que eu não tinha mais nada pelo que viver. As escadas serpenteavam para baixo, na escuridão abaixo dos porões do mosteiro, curvando-se até sumir de vista. O bibliotecário me deixou lá, dizendo que o que eu buscava estava no fundo. Ao encarar aquela espiral sombria de degraus, o medo finalmente me atingiu. Até então eu me sentia entorpecido, talvez sem processar direito que aquilo era real. Aquilo era mesmo verdade. Havia realmente uma biblioteca no fim dessas escadas. Talvez aqueles monges afáveis, bem vestidos e luxuosos acumulassem sua riqueza sequestrando acadêmicos idiotas com tempo demais. Isso parecia muito mais plausível, mas se eu desistisse agora, sabia que passaria o resto da vida acordado, atormentado por verdadeiros e se, não apenas os fantasmas inflados que assombravam minha Tess.
A escuridão me envolveu como um manto enquanto descia mais um lance de escada de pedra. Mantive minha mão na parede, usando a altura regular dos degraus como únicos guias para não tropeçar na ausência de luz. Continuei assim por um tempo incrivelmente longo. Várias vezes pensei em desistir e voltar, mas racionalizei que talvez fosse outro teste, como os que me trouxeram até o mosteiro. O ponteiro fracamente luminoso do meu relógio me disse que 2 horas haviam se passado. Meus ouvidos estavam tapados há mais de 1 hora. Quão fundo eu estava? Impossível dizer, mas certamente abaixo do nível do mar. Minha boca estava seca. Quem me dera ter aceitado aquele café ou ao menos comido algo antes de começar a descida. Agora estava com frio. Frio suficiente para me fazer tremer e amaldiçoar minha falta de um casaco decente. Quando meus dentes começaram a bater incontrolavelmente, os pensamentos de voltar para a superfície ficaram mais fortes. A escuridão era opressiva, gelada, mas a ideia de subir 3 horas de escadas íngremes de pedra me fez sentir náuseas de cansaço e medo. Ainda assim, eu precisava decidir, e logo. Quanto mais eu descesse, mais longe seria a jornada de volta. Certamente haveria um fim, não haveria? Em algum momento, os construtores dessas escadas teriam parado, incapazes de cavar mais fundo no leito rochoso da montanha. E no exato momento em que pensei nisso, encontrei o último degrau. Meu pé pisou no vazio, mas eu estava tão cansado que nem tive reflexo de puxá-lo de volta. Estava em um ritmo quase hipnótico há horas, mão na parede, arrastando o próximo pé. Desequilibrado, tentei me agarrar na parede lisa, tentando cravar minhas unhas na pedra. Em vão. Quando caí na escuridão gelada, o medo explodiu dentro de mim. Uma bola de gás mais fria que os cosmos, expandindo-se nas minhas entranhas e comprimindo meus pulmões. O terror irrompeu em um grito tão alto que atravessou meu cérebro e arrancou minha consciência. A cela era escura. Um brilho avermelhado emanava de algum tipo de quartzo embutido no teto, fornecendo pouco mais luz que uma lâmpada de laboratório fotográfico. Não havia portas, apenas paredes de pedra negra e lisa. O colchão em que eu estava deitado parecia talhado da mesma pedra que as paredes. Ao pé da cama haviam roupas perfeitamente dobradas, todas em preto absoluto, um manto, luvas e um par de chinelos. Eu ainda vestia minhas próprias roupas, mas estava frio na cela, e as vestes escuras pareciam macias e quentes. Claramente havia uma entrada, raciocinei. Senão, como me colocaram aqui? Talvez uma parede inteira fosse uma porta com dobradiças habilmente escondidas nos cantos. Ao vestir as luvas, um calor bem-vindo envolveu minhas mãos. Os chinelos negros não caberiam sobre meus sapatos, então os tirei primeiro. Por fim, um manto que se mostrou incrivelmente confortável quando enfiei os braços nas mangas grossas e cobri minha cabeça com o capuz. Como se respondesse ao ato de vestir as roupas, a luz no ambiente aumentou gradualmente e o conforto de uma porta tornou-se visível. Ela se abriu silenciosamente, revelando um corredor iluminado e vermelho. Sem outras opções, saí da cela e imediatamente me arrependi. O manto negro se contraiu abruptamente ao redor do meu corpo, tão repentino e apertado que instantaneamente me senti incapaz de respirar. O colarinho preto cobriu minha boca e nariz, e eu puxei inutilmente em uma onda de claustrofobia avassaladora. Soltei um grito involuntário de pânico, mas o som foi completamente abafado pelo tecido grosso que cobria meu rosto. Minha respiração acelerou muito rápido. Eu sugava o ar em suspiros curtos e minha cabeça começou a girar. Precisava me acalmar, usar a razão, minha arma mais poderosa e fiel para superar isso. Encurvado contra a parede, tentei ignorar a pressão opressiva das roupas negras, dizendo a mim mesmo que elas não eram rígidas, que eu ainda podia respirar. O pânico diminuiu e minha respiração ofegante voltou ao normal. Endireitando-me com minha mão enluvada, apoiada na pedra lisa para me firmar, tive novamente a suspeita de que havia acabado de passar por outro teste. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, outras figuras emergiram de celas aparentemente idênticas à minha, vestindo mantos negros. Apenas seus olhos eram vagamente visíveis sob a sombra de seus capuzes. Todos pareciam exatamente iguais. Quando me juntei ao rio escuro de corpos que fluía pelo corredor, percebi com um calafrio involuntário que também éramos exatamente da mesma altura. Era como se as roupas, luvas e chinelos tivessem apagado qualquer traço de individualidade. Tentei falar,
claro, fazer perguntas, mas cada palavra que pronunciei desaparecia no abafador negro sob meu rosto sem nunca alcançar os ouvidos dos outros. A fila de figuras enegrecidas finalmente desembocou em um salão tão vasto e mal iluminado que eu não conseguia ver teto nem paredes, enquanto os outros paravam e se espelhavam naquele espaço sem fim. Mesas de pedra negra emergiram suavemente do chão, uma para cada estudante na sala. Eu conhecia esse lugar. Eu havia lido essa lenda. Se fosse possível gritar, eu teria gritado. Quantos dos outros estavam gritando sob o tecido apertado que cobria seus rostos? Certamente, eles haviam lido as mesmas histórias que eu durante suas pesquisas e deviam estar chegando à mesma conclusão. Letras de fogo vermelho apareceram na mesa de pedra negra à minha frente e eu as memorizei reflexivamente. Instantaneamente, elas desapareceram, substituídas por novas palavras, descrevendo eventos registrados em nenhum livro de história humana. Se o que eu pesquisara fosse verdade, então esse lugar, esta sala de aula, não estava em nenhum reino terreno. E se eu não memorizasse todas as palavras apresentadas e não fizesse antes de todos os meus colegas, então, como a última a sair da sala, minha alma seria perdida para o próprio Lúcifer. Suando e tremendo, forcei meus olhos a absorver a página de letras escarlates, piscantes, depois outra e mais outra. Perto dali, um dos outros estudantes deve ter percebido seu dilema, porque tentou arrancar o manto. Ele se contorceu, puxando e agarrando o tecido inflexível em uma dança terrivelmente silenciosa. Por fim, começou a bater a cabeça repetidamente na borda afiada da mesa de obsidiana até desabar. Os outros estudantes apenas olharam em silêncio, assim como eu. Quando a mesa ensanguentada deslizou de volta para o chão, mãos emergiram da pedra ao redor do estudante caído, cinzentas como cadáveres, com unhas longas e cobertas por pelos pálidos e desengrenhados. Elas puxaram o corpo para dentro do chão, como o único som que eu ouvira até então. O sussurro do tecido negro contra a pedra e o estalido de garras. Por hoje, o resto de nós estava seguro. O inferno já havia reivindicado sua alma. Todos os dias eram iguais. Acordávamos, vestíamos nossos mantos negros e a porta se abria. Então marchávamos em fila para a sala de aula cavernosa, onde memorizávamos freneticamente as palavras de fogo, desesperados para não sermos os últimos a terminar. Ao retornarmos às celas, a porta se fechava e os mantos afrouxavam, permitindo que os tirássemos e recuperássemos nossa individualidade. As mesmas mãos cinzentas que haviam levado o primeiro estudante caído emergiam das paredes, segurando pratos de estanho fosco com comidas requintadas e taças esculpidas de bebidas exóticas. Quando eu terminava de comer e beber, elas reapareciam para recolher os pratos e copos. Eu entendia o motivo dos mantos. Havia descoberto no segundo dia. Nosso tutor demoníaco não queria que soubéssemos quem eram os outros estudantes. Isso me deu uma pista valiosa para decifrar outra parte do quebra-cabeça, porque o bibliotecário mesmo dissera que alguém como eu nascia apenas uma vez por geração. A sala de aula tinha que existir fora do tempo normal. Era uma única explicação para haver tantos alunos. No começo eu estava confiante, sendo um dos primeiros a terminar quase sempre. Mas à medida que as lições ficavam mais complexas e eu precisava verdadeiramente entender cada conceito, não apenas memorizar, comecei a perder posições. Contra quem eu estava competindo? Se a sala de aula estava mesmo fora do tempo, poderia ser qualquer um. O homem da minha esquerda poderia ser Aristóteles e o da direita, Einstein ou até Da Vinci. Minha antiga confiança foi contaminada pelo medo e isso afetou minha concentração. No dia em que a sala estava quase vazia, quando terminei, soube que precisava agir. Sozinho em minha cela, livre do sufocante manto negro, deitei no colchão de pedra e devorei meu cérebro em busca de uma solução. Se eu estivesse mesmo enfrentando as maiores mentes da história, não teria chance. Eu era inteligente, muito além de qualquer um que conhecesse em vida, mas isso significava que era esperto o suficiente para entender com toda a história humana contra mim. As chances eram péssimas. Enquanto refletia, minha mente insistia em um fato. O anonimato dos mantos não era completo. Já identificara certos indivíduos por seus hábitos. Um deles puxava o capuz nervosamente, como se temesse que visse seus olhos. Outro sempre escolhia a mesa no canto mais distante, circulando uma vez antes de sentar. E ambos saíam cedo da sala, mas nunca primeiro. Isso era estranho porque os outros estudantes que eu marcara por seus comportamentos variavam muito em suas colocações. Esses dois eram tão seguros de si, tão monstruosamente inteligentes que praticamente escolhiam quando terminariam. Mas isso ainda não me dizia quem eles eram. O homem no canto poderia ser Tesla ou alguém desconhecido que nunca entrou nos livros de história.
Pior ainda, se a sala de aula existia fora do tempo em todas as direções como suspeitava, ele poderia ser do futuro distante, onde a humanidade aperfeiçoou além da imaginação. Essa informação era crucial. Lúcifer poderia facilmente nos fazer estudar sozinhos em nossas celas, mas quis que nos víssemos, que conhecêssemos nossos pares. O motivo óbvio seria incutir medo, nos motivar a estudar mais, mas em uma sala fora do tempo, por que isso importaria? Ninguém viu meu sorriso triunfante quando eu percebi a resposta. Você não podia sair da sala sem terminar suas lições, podia andar por aí, mas se você se aproximasse da porta sem concluí-las, as mãos cinzentas o arrastariam para dentro da pedra negra e sua alma seria perdida. Esperei até que a lição fosse algo que eu dominasse. Nenhum dos outros parecia ter uma memória tão perfeita quanto a minha. Eu sempre terminava primeiro quando o desafio era puro volume de informação. Naquele dia, a última página estava diante de mim, não lida, esperando que eu visse e gravasse as letras na memória. Desviei o olhar de propósito. A figura no canto que eu apelidara de Leonardo por conveniência levantou-se quando o brilho vermelho de sua mesa desapareceu. No mesmo instante, terminei meu trabalho, mas esperei. Ele passou pelas fileiras de estudantes, chegando à porta, e então eu também me levantei e segui. Caminhamos pelo corredor, eu mantendo alguns passos atrás. Sabia qual era essa cela porque memorizara o número de passos. Quando sua porta se abriu, dei 6 passos rápido em meus chinelos silenciosos e esmaguei sua cabeça na borda afiada da porta. Ele caiu imediatamente, jorro de sangue escuro jorrando de seu capuz. Seus pés espasmaram e um braço bateu-se convulsivamente contra a pedra sem som. Quando as mãos cinzentas emergiram para puxá-lo para a escuridão, soube que encontraram minha vantagem. Eu nunca seria o último a sair da sala. Se os outros suspeitaram do que eu fiz, não demonstraram. Mudei meus maneirismos e troquei de mesa regularmente. Se alguém me observasse como eu observara, não me rastrearia. Sempre olhava para trás ao sair, garantindo que ninguém repetisse meu truque com Leonardo. No primeiro ano, matei 10 dos meus colegas, os mais brilhantes, minha maior competição. Mas monitorava-me para não ficar confiante demais. Se eu descobrir essa brecha mortal, outro também poderia. E de fato, quando meu senso mental mostrou 1 a menos certa manhã, senti um frio na espinha. Havia outro assassino na sala do diabo. Ele era cuidadoso. Levei meses para identificá-lo. Nesse meio tempo, a paranoia me apertou como uma daquelas mãos peludas. Cada caminhada pelos corredores negros era marcado pelo medo. No fim, sua técnica era simples. Ele esperava até sobrar apenas um e ele. Então, esmagava a cabeça do desavisado na mesa de obsidiana. Era tão rudimentar que ri sozinho na cela, percebendo que seu método vinha do desespero e não da astúcia. Eu tive que matá-lo, é claro. Ele estava acelerando nossa queda ao eliminar os piores alunos. Morreu no dia em que fiz meu trabalho devagar de propósito, garantindo que fôssemos os 2 últimos. Quando veio para me golpear, chutei seu joelho e o joguei sobre a mesa. A luta foi breve, com os mantos nos restringindo ao mesmo tamanho. Minha experiência como assassino prevaleceu. Talvez eu não fosse a maior mente daquela sala, mas agora era o melhor assassino. Os outros notaram um declínio nos números, é claro. Nenhum de nós era burro. Alianças estranhas e silenciosas se formaram. Grupos que se sentavam juntos, esperavam um pelo outro e saíam juntos. Com gestos sutis, fui convidado a um deles e fingi pertencer, pois se me isolasse, descobririam meu segredo. As lições agora eram inacreditáveis, revelando conhecimentos muito além da ciência comum. As origens do universo, as leis fundamentais que unem tudo. Se Einstein estivesse ali, teria se sentido idiota, tão ultrapassado era seu trabalho. No dia em que um grupo atacou o outro no meio da lição, os não envolvidos apenas olharam, chocados sob seus capuzes. Quis arrancar meu manto e gritar, perguntar o que eles achavam que acontecia em uma competição arquitetada por Satã. A luta foi longa e brutal. Só haviam punhos, pés e as mesas de obsidiana como armas. Os que não participavam sabiam. A cota de mortos do dia já estava preenchida. O resto de nós podia estudar com calma. Aproveitando isso, fiquei para trás quando os outros saíram. O chão estava encharcado de sangue, quase invisível na escuridão, com fragmentos de osso e cabelo grudados nas mesas. Foi então que encontrei algo maravilhoso. Na borda de uma mesa, a obsidiana lascada, deixando um fragmento afiado no chão. Peguei-o e escondi na manga. Agora eu tinha o que nenhum outro estudante possuía: uma arma. Na teoria dos jogos, uma vantagem como essa te marca. Se outros soubessem, tentaria tomá-la. Um frágil cessar-fogo reinou. Ninguém queria arriscar um confronto. Os gestos variavam, linguagens complexas, cada grupo tinha seu dialeto. Mas com minha memória, aprendi todos. Acho que meu grupo sabia que eu era o assassino original. Chamava-me de o estripador em sua linguagem de sinal tosca. A traição virou rotina.
O jogo agora era político, não aprendizado. Quando um grupo sacrificou seu membro mais inteligente para sobreviver, soube que havíamos atingido um ponto crítico. A anarquia começou no corredor. Estudantes se atacaram sem nenhum aviso. Um homem veio para mim. Lutamos igualmente contidos pelos mantos. Uma cotovelada de outro lutador o desequilibrou e eu derrubei esmagando seu nariz com a cabeça. Quando a loucura cessou, as mãos cinzentas recolheram os mortos e feridos. Sobraram apenas 5. Eles me pularam na saída. Terminei primeiro e os outros 4 se levantaram juntos sem um único gesto entre eles. Sabiam quem eu era. Todos sabiam. Já havíamos passado os 2 anos naquele lugar. O primeiro, Byron, caiu em uma confusão de mantos. Os outros 3 me cercaram hesitantes. Shakespeare e Curry ficaram de cada lado, enquanto Gauss tentou me pegar por trás. Com um rosnado, só ouvido em minha mente, virei e ataquei Gauss, minha lâmina de obsidiana cortando sua garganta. Shakespeare gritou silenciosamente quando seu pulso foi decepado. Curry e eu nos levantamos. Ela abaixou a cabeça, admitindo derrota. A lâmina atravessou seu olho, matando-a instantaneamente. As mãos peludas arrastaram os mortos. Pela primeira vez eu estava sozinho na sala vasta. O manto afrouxou. Arranquei o abafador, sugando o ar com alívio. Muito bem, disse uma voz na escuridão. Prateleiras negras cheias de livros emergiram do chão. O conhecimento ali era excelente, e eu mal começara a explorá-los. Havia tomos de um futuro tão distante que levaria décadas só para compreendê-los. Mas sabia que não era por isso que eu estava lá. Isso era a cereja do bolo, ou o queijo na ratoeira. Lúcifer não queria apenas alguém brilhante. A sala de aula sempre foi e sempre seria um ardil. Intelecto não é único, mas intelecto somado à astúcia animal, isso é especial. Quase tão especial quanto a inteligência humana combinada com amor verdadeiro. Eu era especial. Havia um livro. Ele me disse que não estava naquela biblioteca, o único que ele não possuía. O livro da vida e da morte guardado no céu. Tudo que eu precisava fazer para trazer Tess de volta era arrancá-lo de seu dono e riscar seu nome. Então, ela voltaria para mim como se nunca tivesse partido. E com o conhecimento infinito da Biblioteca Negra, eu poderia consertá-lo. Mas, por agora, tenho trabalho a fazer. Destruir o céu exigiria planejamento e uma nova arma. Felizmente, eu não estou mais confinado à Biblioteca Negra. Posso ir e vir quando eu quiser. E sei exatamente onde encontrar o melhor ferreiro do mundo. Tables cracked and cold, hooded figures young but old. Eyes down, silence loud, whispers crawl through the shroud. A book open, screams a name, one more student lost in frame. The devil's dark library, knowledge for a price. Every page a sacrifice. The devil's dark library, read to live, read to die. Candles burn with blood-red tears, shadows stretch to stoke your fears. Books bound tight in human skin, every chapter pulls you in. Lessons taught in tongues of ash, each new truth a fatal crash. The devil's dark library, knowledge for a price. Every page a sacrifice. The devil's dark library, read to live, read to die. Lessons taught in tongues of ash, each new truth a fatal crash. The devil's dark library.